Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu gosto de falar e vou repetir, gente, hoje mais um dia de milagre. Milagre esse que Deus concede a você, tem concedido a mim, a todos nós que estão respirando na face dessa terra. Querido, eu fosse você, glorificava a Deus. Seja grato a Deus, porque Deus tem para mim e para você algo que só Ele pode conceder, só Ele pode revelar, só Ele pode colocar na vida daqueles que Ele escolheu. Uma das coisas que eu gosto, eu amo, principalmente quando vem à minha memória, que o meu melhor amigo, que também é seu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos guia a toda a verdade, e Ele está aí pronto para te ajudar. Mas também tem uma coisa importante que eu preciso te dizer: esse melhor amigo não invade a vida de ninguém, gente. Não. Ele não chega ditando, tem que ser assim, você vai ter que fazer assim, se não fizer isso, se não... Não. O Espírito Santo, ele fica batendo na sua consciência para encontrar guarida no teu coração, dizendo: olha, está errado, esse caminho que você tomou está errado, essa atitude que você tomou está errado. E ele sempre vai, sabe, colocar o desejo de gente vir aqui, ó, na palavra de Deus. E quando a gente chega na palavra de Deus, a gente crendo, entendendo que Ele que está querendo que você aprenda algo, e Ele vai te ensinar. A Bíblia diz isso, Ele vai nos ensinar, Ele vai fazer a gente compreender, entender que algumas escolhas, algumas atitudes, uma forma de conduta não agradando a Deus, Ele vai falar: ó, está errado. E tem palavras que às vezes quando a gente lê, inclusive essa que a gente vai comentar hoje, que diz aqui, né, em Mateus 22, e o verso aqui de 29, verso 29, Mateus 22, verso 29, diz o seguinte: Jesus disse: errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente, é claro que o assunto que nós vamos abordar tem a ver com aqueles que diziam ter entendimento, com aqueles que na época fazia parte de uma grande religião na qual Jesus nasceu, foi criado, teve conhecimento, principalmente, vamos dizer assim, desta religião. Vou colocar assim para você poder entender, para você compreender que na época de Jesus já havia religião dizendo que era certo e que era errado. E vem a ele quem? Vem a eles os saduceus, que por defender o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles achavam que por não estar falando a respeito da ressurreição, eles tentaram pegar Jesus neste, vamos dizer, nesse quesito, nesta informação. Então, por não achar que estava escrito lá, eles colocaram diante dele uma história, e dentro dessa história eles vinham mencionando algo que eu quero hoje com você falar um pouquinho, porque nós estamos vivendo um tempo aonde a Bíblia declara que no final dos tempos surgiriam muitos profetas, pessoas que que dizem ser, melhor falando, que dizem ser enviados da parte de Deus, trazendo algo que parece que ali está a resposta, parece que ali está o ponto final daquilo que talvez você há muito tempo venha indagando e perguntando. Mas esses são chamados pela palavra falsos profetas. Tem uns que batem no seu peito dizendo: a salvação só está aqui neste lugar. Tem outros que vão mais além: a única religião que salva é essa. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra, ela nos ensina totalmente ao contrário. Quem que realmente pode salvar a alma do ser humano? Quem que realmente pode te conduzir a ter uma vida eterna com Deus? Será que aquela placa? Será que aquele ministério? Será que aquela pessoa que carrega, enquanto está na terra, um título? E esse título não é garantia de nada, eu quero deixar bem claro. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia é tão clara que eu devo olhar para o autor e consumador da minha fé. A Bíblia diz que eu tenho que a cada dia me arrepender de todos os meus
pecado, buscando nele, oh meu Deus, o perdão, porque o sangue de Jesus me purifica, te purifica de todo pecado. Jesus declara que ele é a água viva, ele é o pão que desceu do céu, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo homem que nele crê. Agora, quando nós estamos inseridos na igreja pela qual o Senhor Jesus nos ensina, como está em João capítulo 15, João capítulo 17, da qual ele fala na sua oração que a gente deve ser um, como ele é um, através daquilo que ele declara, eu e o Pai somos um. Gente, essa unidade é que faz toda a diferença. Mas quando eu começo a falar que a placa pela qual está sendo representado o local, o lugar onde eu estou inserido, é nela que você vai achar a salvação, é nela que ali está a verdade. Não. Calma aí, gente. A palavra é a maior autoridade de Deus na face dessa terra. E vou dizer mais, não está aqui, mas eu vou falar. Olha, quando a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que somos todos nós, os escolhidos dele, porque ele que te escolheu, ele que me escolheu, o meu melhor amigo, vai pegar todo esse povo maravilhoso, entenda a forma de eu falar, vai pegar, ou seja, vai conduzir até a presença de Deus, vai nos levar diante de Deus, ele vai embora e junto com ele vai todos os escolhidos de Deus. Essa palavra vai ficar aqui, mas ela não terá a essência, a virtude que o Espírito Santo coloca no teu coração, no meu coração, nos convencendo, ele que nos convence do nosso erro, errais por não conhecer o que? As Escrituras e o poder de Deus. Então o Espírito Santo, enquanto ele está aqui, graças a Deus, ele está te ajudando, está me ajudando a entender a palavra de Deus. Mas quando ele for embora, esta palavra será meramente como qualquer livro, não terá mais o efeito que hoje tem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aqui, em seu diálogo, o Senhor Jesus deixou claro que aquele grupo religioso, qual grupo? Saduceus, estava, gente, completamente errado, porque não conhecia verdadeiramente as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Jesus disse, errais e não conhecer as Escrituras, como nós acabamos de ler, quando ele disse, eu posso usar até uma forma diferente, quando Jesus disse, errais e não conhecer as Escrituras, aí vem como uma pergunta. Então a Bíblia diz que num certo dia algumas pessoas que pertenciam ao partido dos saduceus se aproximam de Jesus. Poxa, quando a gente pensa, eles podiam aproximar de Jesus, buscando em Jesus ter conhecimento, ter entendimento. Eles foram vamos dizer, com um pensamento por trás, uma grande maldade de pegar Jesus em algum erro. Pegar quem, gente? Logo Jesus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Mas tudo bem, lá foram eles, os saduceus, que era um grupo religioso constituído principalmente por famílias sacerdotais. Gente, o que isso significa? Isso significa que a maioria dos sacerdotes, até o sumo sacerdote dos tempos de Jesus, pertencia a esse grupo. E vou dizer mais, naturalmente, claro, era esperado que essas pessoas fossem profundas, pessoas que tinham conhecimento, ou profundas pessoas que eram conhecedoras das Escrituras. Qual? Naquela época, Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas na prática, a situação era completamente diferente. Esses aí, os saduceus, tinham apenas o Pentateuco, como eu venho citando, como em escritura infalível, e enxergava no Pentateuco, enxergava, vamos dizer assim, a modo deles lerem, ver, ter compreensão. Eles tinham esta escritura, o Pentateuco, como algo infalível. Pega essa. E enxergavam, como eu comecei a falar, demais escritos do Antigo Testamento no nível inferior. Então, para eles, os 5 primeiros livros era o que interessava, e eles foram preparados para dizer a história que narra no capítulo 22, quando você pega do verso 23 a seguir. Aí vem a questão. Errais
em não conhecer as Escrituras. Como foi dito aos saduceus, que consideravam o Pentateuco em nível de escritura autoritativa e inerrante. Mas a verdade é que nem mesmo, gente, o Pentateuco, os saduceus conhecia como o próprio Cristo, o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo, aleluias, se fez carne e habitou entre nós. Ali estava a própria palavra. Imagina, vocês tinham noção disso? Não tinha compreensão disso. Por isso Jesus declara: errais por não conhecer as Escrituras, gente. E o que eles vão citar logo para Jesus? Olha o assunto que eles trazem para Jesus. Jesus vai e responde o questionamento que eles trazem diante dele, dizendo que na ressurreição, os laços matrimoniais não farão sentido. Por que Jesus respondeu isso? Porque eles apelam agora para o casamento que é citado no Velho Testamento. Você vai achar isso em Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6. Eles apelam para o casamento que tem lá como nome levirato. Que isso, meu Deus? Eu vou falar. Esse casamento levirato, com a finalidade de refutar o ensino de Jesus, aquelas pessoas estavam tentando, na verdade, interpretar e aplicar o texto citado, que é Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6, de uma forma completamente distorcida. O texto aqui citado, Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6, nada tinha a ver com a vida por vir após a ressurreição. Se eles conhecessem de fato as Escrituras, eles saberiam disso, mas não conheciam. Gente, este é o motivo que Jesus dá essa resposta, que na ressurreição, laços matrimoniais não farão sentido. Jesus explicou que os ressurretos aqui serão como os anjos celestiais neste aspecto. Mas o problema é que esses saduceus também negavam a existência de anjos. E isso claramente, a Escritura, a palavra de Deus, já no Pentateuco, livro de Gênesis principalmente, capítulo 19, verso 1 e 15, Gênesis capítulo 28, gente, verso 12, Gênesis capítulo 32, verso 1, cita. Então você vê aí, eles não tinham esse conhecimento. A inveja que eles sentiram de ver este homem, quem? Jesus Cristo de Nazaré, ensinando com autoridade, e as pessoas buscando ouvi-lo, buscando, se alimentar da palavra que ele lançava, palavra que gerava vida e conduzia as pessoas a ter o desejo pela vida eterna. Eu quero falar algo aqui. A palavra de Deus, ela sempre vai mostrar para mim aquilo que agrada a Deus e aquilo que vai desagradar a Deus. Aquilo que agrada a Deus, quando eu aceito, nasce no meu coração e pode nascer no seu coração. O desejo, como eu estava agora, orando antes de entrar diante de Deus, e eu repeti a Ele duas coisas importantes que eu venho falando durante esses dias e até meses, que nós vamos povoar o céu. E eu falei: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para quem tem conhecimento sabe o que eu estou dizendo. Eu estou aqui dizendo: Senhor, volta logo. Senhor, vem buscar-nos. Nos conduz à tua doce presença. Gente, tem muita gente que não vai poder falar isso, porque precisa colocar sua vida de acordo com o que a Escritura ensina. Colocar sua vida de acordo com aquilo que a palavra está dizendo a respeito da sua conduta. Cada um sabe e vai responder pelos seus próprios atos. Então, mesmo que eu venha falar, está escrito, a Bíblia não aceita, a Bíblia condena, mas se a pessoa não aceitar a palavra como a verdade dita e única, que é, vamos dizer que é o próprio Deus falando, através da palavra, se ela não aceita, ela não vai mudar. E não sou eu que vou fazer essa pessoa mudar a sua conduta, não sou eu que vou fazer essa pessoa de fato, ela, venha ter essa metamorfose, venha se converter de verdade à palavra declarada, como o próprio Cristo está dizendo aqui. Porém, querido, quando você aceita, você vai começar a dizer: Senhor, tudo que está acontecendo,
está dizendo, tudo que está acontecendo aqui é o sinal da tua volta. Maranata, ora vem seja. Ela não tem medo, ela não teme. Por quê? Porque naturalmente a volta de Jesus para mim significa que eu vou deixar de existir nesse plano físico. Eu não vou estar mais aqui. De fato eu vou receber o corpo que Ele já preparou para mim. Corpo esse que é igual dele. Não sujeito à matéria. Vencendo todas as leis da física. Você para pensar, gente, quando Jesus começou a subir, a Bíblia diz isso, subindo. Como fosse a coisa mais normal, aquele corpo subindo. E os homens olhando, e lá vem os anjos dizendo, ali vai, varões Galileus. Da mesma forma, ó, você está vendo ele subir, ele vai voltar. Então esse é o corpo que Ele preparou para mim e para você. Então como que eu vou ficar pensando, sabe, preocupado com a morte, com isso, com aquilo, se Jesus venceu a morte e nos dá o direito de também vencermos a morte? E quando nós chegarmos lá, já está dizendo algo mais profundo. Esses prazeres que a carne, a alma deseja aqui, não há de se comparar com aquilo que Deus preparou para nós na sua glória. O que Ele preparou para mim, para você na sua glória, gente. Oh meu Deus, a gente vai ficar igual a rainha de Sabá. Vamos olhar para cá do meu Deus. É tudo isso? Puxa, a Bíblia falava, mas é muito mais aqui o que eu estou vendo. Então Deus tem para mim, para você, aquilo que, gente, o inimigo, ele esteve lá, ele viveu lá. E o que ele tem para mim, para você, o inimigo, odeia. Só de imaginar você lá, você vai estar lá em nome de Jesus. Eu vou estar lá em nome de Jesus. E nós vamos povoar o céu em nome do Senhor Jesus. E a alegria em Deus será maravilhosa. Porque, gente, não vai ser como os dias que a gente vive aqui, não. Esse dia que talvez ontem foi um dia de alegria, você todo feliz, de repente hoje você recebeu uma má notícia, de repente hoje você está triste, e eu quero dizer que o Senhor é alegria, e é Senhor, hoje como alegria está indo aí ao teu encontro, transformando todo esse quadro de tristeza numa alegria, que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Creia nisso. A má notícia veio, então eu tenho uma boa notícia. Em Deus a gente tem tudo que nós precisamos, em Deus a gente tem a cura, a libertação, a salvação. Ele é o nosso Deus eterno e preparou o melhor lugar para mim, para você. Por isso que eu digo de novo, oh meu Deus, errais por não conhecer o poder de Deus. E essa frase, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, traduz uma declaração, gente, em que Jesus literalmente ele diz: vocês estão enganando a si mesmo, porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas quando você começa a parar para entender o que a Bíblia diz, quando você para pensar como eu estou aqui falando, narrando a palavra, e você começa a ter entendimento desta palavra, buscando em Deus entendimento da palavra, começa a mudar tudo. Porque Ele vai abrir aqui, ó, o teu entendimento. E você vai começar a ter dentro de você essa esperança que eu tenho da vida eterna com Deus. Coisas aqui que foram ligadas, uma questão humana, achando porque o homem morreu, a viúva casou com um dos seus irmãos, e assim foi acontecendo até que ela morreu. E a pergunta foi agora de quem que ela vai ser marido lá no céu. Mas pode uma coisa dessa? E aí Jesus fala, nós seremos como os anjos. Ou seja, nós não vamos estar ligados a essa natureza que muitas vezes tem levado homens e mulheres à destruição, porque eles não têm controle sobre o desejo carnal. E Jesus, ele tem tudo para que você vença isso, quando você o aceita como o único e suficiente Salvador da tua alma. Se hoje você crê que esta palavra é o poder de Deus, que esta palavra pode transformar, te dando entendimento, aceite Jesus hoje como seu único, suficiente Salvador da tua alma, para a glória de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje, não é amanhã, é hoje, está atuando agora no teu coração, na tua mente. Então Jesus aqui, gente, ele cita algo importante, porque a palavra de Deus, ela traz à tona esse ensino. Ele diz o seguinte: vocês não tendes lido, vocês não tendes lido o que Deus vos declarou.
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mateus 22:32. Ao dizer isso, Jesus cita uma vez o Pentateuco, mais precisamente um versículo que registra um diálogo entre Deus e Moisés, lá no Êxodo capítulo 3, verso 6, quando ele olha, aquela sarça está em chamas, mas não é consumida, e ele se aproxima, e aí Deus, através desse diálogo, diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso revela algo importante para mim e para você. Deus não é Deus dos mortos. Todos os seus escolhidos, todos que descansam em Deus, para Deus, estão todos vivos diante deles. Olha que coisa linda. Ou seja, este corpo pode ser enterrado, vai voltar a ser pó. Mas o que eu sou de fato, o que você é de fato, que está dentro desta casa, ela é imortal. O espírito volta para Deus, e a alma vai ser conduzida a Deus, tendo direito a uma vida eterna com Deus, sendo eu ou você agora, olha bem, já tendo consciência do que a Bíblia ensina, e tendo consciência de ser um homem, uma mulher que pratica a palavra, lutando contra o pecado. A garantia que a Bíblia nos dá é ter vida eterna com Deus. Então nós seremos conduzidos à presença de Deus. Estamos diante da presença de Deus, não como os mortos, mas segundo a palavra, como ele declara, Abraão, Isaac e Jacó, falando com Moisés. Esses já descansavam em Deus. Olha que palavra do céu. Então, gente, vem uma coisa mais importante para que eu possa aqui ir aos final desta live com Deus. E por quê? Olha só, que coisa interessante. E por que os saduceus não conheciam esta passagem então? Não tinha esse conhecimento. Porque não conheciam o poder de Deus. Porque eles não compreendiam também o que Deus, este Deus que nós servimos, não compreendia que o Deus que é eterno, melhor dizendo, estabeleceu um relacionamento, meus queridos, também eterno com seus escolhidos. Eita Deus! Já veio na minha memória aqueles que eu conheci, que já descansam no Senhor, que já estão diante do Senhor, não como mortos, mas na sua presença estão vivos. Aleluia! Por isso que Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, querido, você tem que parar para pensar um pouquinho, já que a gente está falando da Escritura, falando aqui como no sentido de aprender, de compreender e pôr em prática. Por isso aqui tem algo profundo. Deus aqui diz o seguinte, ele não era Deus. Ele usa o termo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, se ele fala desta forma, perceba, ele não diz, ele era Deus, mas é o Deus. No entanto aqui, quando Deus diz essas palavras aos patriarcas, em relação aos patriarcas, melhor falando, eles já descansavam, eles não estavam nesse corpo, esse corpo que você tem. Eles não caminhavam no sentido físico mais na terra, não respiravam mais, mas diante de Deus, olha o que Deus está dizendo. Então, peraí, Deus está revelando a vida eterna aqui. Deus está falando da vida eterna, que você tem direito, do que eu tenho, e eu tenho direito, nós temos direito, aleluia. Então aqui já está falando da doutrina da imortalidade da alma e da futura ressurreição. E essa futura ressurreição, ela é verdadeira, porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos para a glória de Deus. Ou seja, querido, em outras palavras, Abraão, Isaac e Jacó, juntamente com todos os santos, continua a viver na presença de Deus, enquanto aguarda a gloriosa ressurreição futura. E essa verdade ainda ela é expressa em outras partes do Antigo Testamento. Eu quero que você anote para depois você ler. Aonde eu vou achar essa referência no Antigo Testamento? No livro de Salmos. No livro de Salmos, capítulo 16, verso 9 ao 11.
Salmos de número 73, verso 24 e verso 26. No livro de Daniel também, capítulo 12 e o verso 12. Tudo isso que eu estou dizendo é para que você anote, para que você veja que nós temos como base a autoridade de Deus, a palavra do Senhor. É nela que eu confio, é nela que está a minha esperança, é ela que traz a mim o desejo de dizer o seguinte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deixo claro então aqui, para mim e para você, glória a Deus, essa era a realidade dos saduceus. Qual? Eles não conheciam as Escrituras e nem o poder das Escrituras. Eles negavam a doutrina da imortalidade, da alma e da ressurreição. Enquanto o próprio Deus aqui ensina na sua palavra totalmente contrário à ideia e o pensamento que eles tinham e que eles naquela época ensinavam. Te lembra alguma coisa no tempo atual? Te lembra de algumas coisas que talvez tenham se apresentado a você, até batendo palma, colocando diante de você alguns ensinamentos que aqui está mostrando a realidade que está na Escritura, na palavra de Deus? Jesus aqui, ele diz, ele é claro: vocês não tendes lido o que Deus vos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, aleluia, o Deus de Isaac, gente, e o Deus de Jacó. Mateus 22, verso 32. Fecho esta live para a glória de Deus e já orando para que você escolha, sabe, aqueles que precisam entender e compreender esta palavra, que nós temos um direito conquistado naquela cruz pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele venceu a morte, ele tem a chave da morte e tem a chave até do inferno. Então Jesus me dá o direito, te dá o direito da gente hoje fazer a melhor escolha. A melhor escolha é servi-lo, tendo ele como único, suficiente Salvador da nossa alma. Gente, muitos estão errando e erram até nos dias de hoje por não conhecer esta palavra. Vamos semear a palavra, vamos falar o que está escrito na palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos cura, a palavra tem nome, a palavra é Jesus Cristo. E a declaração de hoje: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, revelou exatamente o estado em que vivia os saduceus. Da mesma forma que os saduceus viviam naquela época, nesse tempo ainda, infelizmente, há muitas pessoas que não conhecem a Escritura, não têm entendimento da Escritura e nem o poder de Deus. O que eu devo fazer? Anunciar a palavra como ela é, pregar o Evangelho da forma que o Evangelho é, sem criar nenhum tipo, de fantasia, sem colocar nada que tenha alguma coisa ligada às ideias humanas, que para nada serve. Anuncia o Evangelho, que é o poder de Deus para a glória do Senhor Jesus. Pessoas que estão distorcendo as Escrituras, já está aí bem claro o que eu falei. Essas pessoas que distorcem o que está escrito, faz te lembrar de Mateus capítulo 4. Jesus declarou muito bem ali, para aquele que veio tentá-lo: mas se você é o filho de, gente, 40 dias, 40 noites sem comer, e ele chega para ele: mas se você é o filho de Deus, pediu que ele transformasse aquelas pedras em pão. Olha a tentação. E ele respondeu o quê? Está escrito. Então a gente tem que lembrar, está escrito nesta palavra tudo o que você precisa para todo tipo de guerra e situação que se levanta contra a tua salvação, seja no casamento, seja nas finanças, seja em sua saúde, seja nos seus pensamentos, que hoje cai por terra todo espírito de morte que tenta colocar em você pensamento para que você tire a sua vida. Jesus é a minha vida, é a sua vida, está escrito aqui. Então o que está revelado aqui tem a ver com a salvação do homem, em tudo aquilo que eu necessito enquanto estou neste corpo vivendo nessa terra. A minha oração é que Deus reverta hoje, mas tudo
mas todo tipo de erro que foi semeado aqui na sua mente, que se quebre todo tipo de fortaleza, que teu pensamento agora, neste dia, seja levada cativa à presença de Deus, e que hoje o milagre da salvação te alcance para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Querido, que Deus, através do Espírito Santo, venha falar profundamente, muito mais ao teu coração. Da minha parte, aquele abraço do Espírito Santo, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ei, nós vamos povoar o céu, nós temos direito à vida eterna. Esse corpo desce para a terra, mas o que está aí dentro tem direito a ter uma vida eterna com Deus. Não abra mão disso, Ele conquistou isso para você, tudo foi dado a você como um presente de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele entrou, tomou o meu lugar, tomou o teu lugar, e deu um basta em tudo aquilo que nos prendia, nos tirando o direito de estar com Deus. Ele nos libertou, e nós somos verdadeiramente livres. Por isso eu declaro hoje, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Querido, quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Tenha um bom dia, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.